Boa noite, sou Carlos Barroso e está começando agora ao vivo. São 18 horas e 46 minutos, está começando a Redação BH News. Você nos acompanha pelo canal 9 da NET e também pelo nosso site www.bhnews.tv.br. Quem está numa situação muito delicada, na corda bamba, é o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. O processo dele já chegou ao Supremo e ele tem 10 dias para responder a várias indagações do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Pode perder o cargo de deputado e a presidência da Câmara dos Deputados. Rodrigo Janot diz que o deputado é extremamente agressivo e dado a retaliações. E também que tem robustos elementos para comprovar o recebimento de propina por parte de Cunha. Acho que dessa vez o polêmico e completamente envolvido em denúncias de corrupção Eduardo Cunha, dessa vez ele não escapa. Esse é um dos assuntos do Redação BH News. Vamos falar primeiramente de outras notícias. Uma mulher foi atropelada pelo metrô dentro de uma estação em Belo Horizonte. O acidente aconteceu no terminal Gamileira, na região oeste da capital. Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a mulher se assustou com um barulho externo e um clarão, possivelmente um curto-circuito. Depois disso, ela caiu nos trilhos e foi atingida pelo trem. A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital João 23. A mulher de 40 anos teve traumatismo craniano e seu estado é grave. Olhe bem, o suspeito que apareceu em um vídeo confessando sob tortura o assassinato da jovem Giovana Costa de Silo, de 14 anos, negou ontem o crime em depoimento à Polícia Civil de Alfenas. No depoimento, ele alegou que não conhece a vítima e que não sabe por que foi preso. A polícia suspeita que a menina tenha sofrido violência sexual. O material de DNA do rapaz foi colhido para saber se, de fato, ele participou da morte da jovem. O homem foi levado no domingo por criminosos e ficou cerca de 3 horas em poder deles. Ele foi amarrado e torturado até confessar o crime. A polícia desconfia de uma quadrilha de Alfenas e está apurando o caso. O rapaz foi liberado, mas continua sendo investigado. A tortura não resolve nada, né? Nem tortura de criminoso, nem tortura de polícia. Tortura é um crime contra a humanidade. E não adianta torturar a pessoa que ela confessa que matou até Jesus Cristo. Mas depois, na hora do depoimento oficial, ela fala que não sabe, que não viu, que nem sabe o que aconteceu. Então é algo inútil, só satisfaz a monstruosidade na cabeça de quem está torturando. A Polícia Civil afirmou ontem que a guerra entre gangues de traficantes no aglomerado da Serra, na região centro-sul de Belo Horizonte, pode ter sido desencadeada após um integrante de um dos grupos ser baleado na nádega. A história foi apresentada à corporação por um dos suspeitos de chefiar o comércio de drogas na maior favela do estado. Preso na última semana, essa pessoa foi presa na última semana. A hipótese apresentada pelo homem está sendo investigada. A versão levantada pela Polícia Civil é diferente do que havia sido dito pela Polícia Militar. Os militares afirmavam que a guerra no aglomerado tinha começado após a prisão de um suspeito de tráfico no dia 27 de janeiro. Os tiroteios, porém, começaram antes do dia 27, segundo testemunhas. O homem foi preso na última sexta-feira em um sítio em Ribeirão das Neves, na região metropolitana, durante uma festa. Ele estava foragido desde 2012, suspeito de 2 homicídios. Ele lidera uma das gangues do aglomerado.
As investigações sobre a guerra continuam. Olha bem, há um abismo separando os gastos que o governo de Minas tem com seus alunos nas escolas da rede estadual e com os menores infratores internados em centros socioeducativos. Enquanto que para cada estudante, aquele estudante normal, o Estado desembolsa cerca de R$ 4.000 ao ano, aproximadamente R$ 366 por estudante. Os jovens que cometeram atos ilícitos custam R$ 8.000 por mês, ou R$ 96.000 por ano. Esse é um dos assuntos que nós vamos conversar agora com Tiago Lenoir. Ele é advogado especializado em segurança pública. Tudo bem com você, Lenoir? Tudo bem, Barroso. Boa noite. Estou vendo você aí que está sem os trajes civis. Magro, fez um regime, por isso que está com trajes civis agora. Está querendo mostrar que emagreceu 12 quilos, né? Tudo bem. Por aí afora. Isso. Mas deixa eu te falar, hein? Esse dado aí é impressionante, né? Enquanto o Estado gasta R$ 366 com o aluno, ele vai gastar R$ 8.000 por mês com um delinquente, um jovem infrator. É uma disparidade, né? Político, principalmente, no blá, blá, blá comum de políticos, eles adoram dizer que educação que é a prioridade. Agora, isso aí é uma coisa meio perigosa. Antes de perguntar, eu queria colocar esses dois lados. De um lado, está faltando dinheiro para a educação, óbvio, é muito pouco. De outro lado, estão colocando muito dinheiro por cada menor infrator. Há muitas denúncias de desvios na alimentação, desvio nisso, desvio daquilo. Não posso falar nada porque eu não tenho prova. E, por outro lado, também existe uma pressão muito grande de passar para entidades privadas o cuidado com presos, com jovens infratores, que é outro perigo tirar isso da alçada do Estado. O que você acha dessa situação toda? Barroso, aquela máxima é melhor prevenir do que remediar, ela se enquadra e se encaixa como uma luvas, luva, né? Usando aquele lugar comum como luvas, como né? uma luva nessa Jargão situação. Como luvas. Exato, porque se você previne através da educação, a base de todo ser humano que se preste, aquele sujeito ele é bem educado. Aquele menino mal criado, né, que a gente fala, que menino atentado, que menino mal educado, aquele menino que faz pirraça, aquele menino que chantageia, aquele menino que grita, aquele menino complicado, ele é um menino mal educado. Então, isso é básico. Se o sujeito ele tem uma boa educação, ele, consequentemente, no futuro, ele vai ter algo a se perder. Por exemplo, o sujeito que ele faz um ensino fundamental, um ensino médio, tem a oportunidade de cursar um curso superior, o mínimo que ele vai perder indo preso, cometendo um crime, é a oportunidade dele de trabalhar, a oportunidade dele de fazer algo proveitoso. Ele tem um diploma nas mãos dele. Então, se você olhar a estatística, a grande maioria daquelas pessoas encarceradas, mal tem um ensino fundamental, são pessoas semi-analfabetas, são pessoas com um nível de instrução muito baixo. Então, o sujeito que tem a oportunidade de fazer uma graduação, uma pós-graduação, ele não vai cometer um crime grave, um crime comum, como um furto, um roubo, um tráfico ilícito entorpecente, uma coisa pequena que ele tem muita coisa a perder, sabe? Então, a partir do momento que o Estado ele não previne o crime, dando uma educação de qualidade aos seus cidadãos, consequentemente, aquele sujeito que não foi bem educado, ele vai enfileirar e aumentar os números do sistema prisional e no sistema socioeducativo. Então, esse dado aí é um dado crítico, porque poderia se investir mais na educação. E nós também não podemos criticar o quanto que é investido pro socioeducativo. Se é investido de forma com boa qualidade, eu não vejo problema algum, porque aquele não sujeito... vejo boa qualidade, não. Não, mas aquele sujeito que ele está encarcerado, aquele menor que está ali, ele está passando por uma medida socioeducativa, tem um gasto enorme com psicólogo, com agente socioeducativo, com assistente social,
para que aquele menor ali, ele tenha uma oportunidade na vida e não enfileire também os quadros do sistema prisional. Então, o que a gente puder fazer para resgatar aquele menor, prevenir para que ele não vá ao sistema prisional comum, tem que ser feito. O que não pode ser feito é deixar de dar da devida assistência à rede de educação como um todo. Olha, eu não tenho prova, não sou especialista nessa área, sou jornalista da área de política, não sou jornalista de área policial, mas um gasto de R$8.000 por menor infrator nesse sistema é um gasto excessivo que deveria reverter num trabalho maravilhoso. E claro, pelo que eu conheço, de ler, de conversar, de ouvir, o trabalho não é maravilhoso, não. Eles muitas vezes entram lá após uma infração pequena, uma infração, um pequeno delito, e saem de lá muitas vezes municiados como criminosos. Entra para a faculdade do crime. Ele faz um Sim. vestibular para entrar para o crime. Eu concordo com Não sei se você. esse trabalho de psicólogo, de nutricionista, será que está sendo feito? Isso tem que ser... Eu não posso acusar, Claro, mas claro. eu posso perguntar. Mas isso tem que ser analisado, né? Com a devida cautela, tem que ser observado, fiscalizado pelos nossos poderes de fiscalização ali, para ver se está sendo bem feito. R$8.000 com certeza não é... São $2.000 de dinheiro em qualquer parte do mundo. Esse dinheiro, a maior parte dele, esses dados que você está noticiando aqui, a maior parte deles é justamente com o pessoal. É muita gente envolvida para tentar reeducar aquele sujeito, né? Como eu disse, tem todo um aparato, uma infraestrutura ali. E se aquilo ali não está servindo, não está dando certo, acaba que aquele sujeito, consequentemente, ele vai para o sistema prisional depois, então tem que rever esses conceitos. Faz a faculdade do crime, depois vira criminoso adulto, volta para a penitenciária, para cadeias, com novos e talvez até maiores gastos. Não sei se é maior ou menor, também não tenho certeza, mas gastos expressivos, né? Olha, a base de uma ressocialização eficiente é a família, não vou dizer uma religião, mas acreditar em alguma coisa, acreditar que o dia de amanhã pode ser melhor do que o dia de hoje, e o trabalho. Esses 3 pilares, e a sociedade também, são 4 pilares: a sociedade, a família, acreditar, ter expectativa que a vida vai melhorar, e a família. Esses 4 pilares aqui são bases de um sistema que não é tão famoso, mas que dá certo aqui em Minas Gerais. Ele começou em São Paulo, mas em Minas Gerais ele tem dado certo em algumas comarcas pequenas, que é o sistema APAC. Por que não implantar um sistema APAC ou algo semelhante nos sistemas socioeducativos? Como é que seria o APAC, assim, em síntese? O sistema APAC, o próprio preso... Só para as pessoas entenderem. E o sistema APAC, o próprio preso, ele é responsável pelo cumprimento da sua pena. E ele é diferente dos outros sistemas. Por exemplo, um grande diferencial do sistema APAC, lá não tem agente penitenciário. Quem toma conta dos presos são os próprios presos. Ele se pauta pela confiança. Ele se pauta pela comunidade participando de forma voluntária. Tem médicos que voluntariam lá no sistema APAC, dentistas, advogados, para ter aquela inclusão do preso. E também o preso, desde o primeiro dia que ele entra para o sistema APAC, ele tem que fazer um trabalho laboral, trabalhar dentro da sua própria cela, artesanatos ou algo semelhante, para depois ele fazer outros trabalhos externos. Então, parte ali da construção. Isso foi, só estou me avisando do término do tempo, Lenoir, isso deve ter sido um projeto do governo dos anteriores aqui de Minas Gerais. Isso. E é interessante que ele seja levado para todo o país, encampado de maneira federal, porque no governo anterior aí, é importante saber que no início do governo Lula, início do governo Aécio Neves aqui em Minas Gerais, todos os programas federais foram imitados por Aécio Neves. Isso. Porque naquela época Lula era o bambambam, né? Hoje Lula virou geni. Mas esse aí, pelo menos, faria o contrário. O governo federal imitando o programa estadual. Esse programa, na verdade, começou em São Paulo com Mário Ottoboni, num projeto chamado Carpe Diem. Veio de São Paulo. Veio de São Paulo, mas em Minas Gerais ele difundiu e deu muito certo através do projeto Novos Rumos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vamos recomendar isso aí ao governo federal. Quem sabe? O governo federal vai levar o programa PAC ou não? Né? Boa noite, prazer de falar com você. Igualmente, Barroso.
E o Redação VH News volta logo após um rápido intervalo.